E aí, pessoal, olá de novo. Nós estamos aí agora no capítulo 9, tá? Que vai ser limite infinito quando x tende a um valor infinito. Ao final do capítulo, que é um capítulo curtinho, eu vou fazer uma pegada geral de todos esses capítulos, porque o próximo capítulo e o último capítulo de limite, a próxima revisão de trigonometria. E o outro será limite trigonométrico e depois continuidade, que aí já usa limite, mas já é outra questão que vai, inclusive, ser cobrado na segunda prova, não na primeira continuidade, tá? Continuidade a gente deixa para outro momento. Então, olha só, esse limite infinito, quando o x tende a valor infinito, o que vai acontecer é o seguinte, se eu mandar o x para o infinito, aonde vai parar o y? No infinito, pô. Visualmente, uma reta, olha aqui, imagina uma parábola. A parábola, se o domínio for como que a gente chama, o número de reais e o contradomínio também, ó, é um negócio assim, né? Que você tem um vértice aqui, por exemplo, se a concavidade for para cima. Se eu mandar x para o infinito, também vai para o infinito. Então, muitas curvas, quando a gente manda o x para o infinito, obedecem a essa compreensão. É diferente daquelas que vão tender a um valor b, etc. E é muito fácil. Função afim, parábolas, outras curvas, exponencial, e assim vai, tá? São muitas. Então, o que acontece? Se eu te der a função e te der um valor m, tá? É sempre possível você determinar um valor n. Toda vez que você pegar para lá, ó, aqui tem alguma... Esse desenho está meio esquisito. Sim, olha aqui esse desenho aqui está com uma deficiência, tá? É o seguinte, o correto aqui era o x ser desse lado, tá? Vocês consertem depois, porque é o seguinte, aqui é x tendendo a mais infinito, né? Aqui, x tendendo a mais infinito. Então, esse x, f de x aqui, que eu sempre faço isso no quadro, então nunca olho para a apostila, mas ele deveria ser desse lado, tá? Olha aqui, ó. Dado um m, você consegue determinar um número n, na variável formadora, que é x, toda vez que você pega um número maior do que n, e você consegue um número maior do que m. Se você mandar lá para o cantão, vai ficar também distante do m, tá? Então, vocês vão ver aqui que esse desenho aqui, ele não está correto. O f de x era em cima e o x era desse lado. Eu boto x aqui e f de x aqui, tá? Quem puder, passa um liquid paper aqui e bota o x desse lado. Então, vamos ver aqui, ó. Para todo m maior que zero, que é o que é dado, senão você não brinca, tá? Eu vou ter que exibir um n. Eu exibo através da função, vou lá, jogo um m para cá e venho para cá, tá? Se eu pegar um x maior do que n, tá vendo que eu peguei menor aqui no desenho? Isso é que esse software é antigo, para corrigir difícil, era o Keywriter de química, pô. Então depois eu vou digitar isso tudo novamente, mas dá um trabalho do cão, tá? Então, se eu vou pegar um valor x maior do que n, isso vai gerar um valor y ou f de x maior do que m. E quanto mais eu fizer para lá, mais vai crescer, tá? E aí você pode desenhar para lá também, né? Ou seja, se eu quisesse fazer isso para menos infinito também, eu poderia determinar um valor m, né? E aí eu não necessariamente precisaria estar no negativo, tá? Porque isso aqui, se eu fizesse o menos infinito, né? Ou seja, quanto mais eu pegar para a esquerda, também vai para menos infinito, no caso da função afim, tá? Então, olha só. Aqui o x tende a mais infinito dá mais infinito. E se você quiser, você monta também isso para menos infinito. Mas o capítulo é muito simples, olha só. Vocês já viram um capítulo, que é um capítulo que eu falei que era grande, que x tendia a mais e menos infinito. Naquele capítulo, eu falava o seguinte, que o grau do numerador e denominador ou era igual, ou o de baixo, o denominador, era maior. Nesse capítulo, é o contrário. O grau do numerador é que é maior. Então, vocês vão ver que claramente, ó, o grau do numerador é maior em todos eles. Olha aqui, ó. Tá vendo? Todos eles. Aqui, ó. Aqui não tem nem denominador. Qual é o grau do denominador? Zero. Mas está valendo. A técnica aqui é diferente, tá? Para resolver. E é sempre a mesma, muito fácil. O problema aqui também é a questão se está indo para mais infinito, menos infinito.
você vai olhar em separado para numerador e denominador e botar x em evidência. Aqui só tem x2, não precisa botar nada em evidência. Aqui eu botei x em evidência e reescrevi, apliquei a propriedade distributiva. Aí o que acontece? Se eu mandar o x para o infinito, 1 sobre x dá zero. Olha só, isso está tendendo a mais infinito. Então, em cima é positivo. Embaixo é o quê? Positivo, positivo, com positivo, positivo. Vamos ver esse caso aqui. Ó. O x2 é o mesmo exercício, tá? Botei em evidência da mesma forma, cancelei da mesma forma, só que agora vai para menos infinito. Ó. O x é negativo. E o 1 que vai sobrar, porque isso aqui vai para zero, é negativo. Mais com menos, menos. Ah, é só isso, é fácil mesmo. Pô. Olha aqui, esse aqui, ó. Está indo para mais infinito, tá? Então, eu vou botar x2 evidência. Ah, quer dizer que aquela propriedade distributiva, se eu perder o tempo com... Pois é, né? Qual é a coisa que escreve aqui, que multiplica por isso, dá 2x? Lembram disso? O mantra lá da distributividade? É importante treinar aquilo. E aqui vocês vão ter uma série de exercícios para poder treinar esse tipo de mantra. E aí você bota em evidência, aqui bota o x em evidência, isso vai para zero. x2 é positivo, multiplicado por menos 1 vai dar negativo. Né? Vamos pegar aqui que está mais fácil, que já até cortou. Né? Então, olha só. Aqui vai para zero. Então, um positivo com negativo dá o quê? Negativo. O numerador está negativo. Aqui vai para zero. Negativo. Cadê o... Ah, não, desculpe. Negativo. Menos 1 é negativo. Vezes um negativo, positivo. Positivo. Dividido por um positivo, positivo. Repetindo. O x tende a negativo. Aqui deu zero. Vai multiplicar por menos 1. Menos com menos, mais. Dividido por um positivo, porque isso vai para zero, mais. Esse aqui, ó, vamos fazer todos logo. Bota x3 em evidência, bota x2 em evidência, cancela o que der. Ficou assim. Olha aqui, ó. Isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. X tende a mais infinito. Então é positivo vezes positivo, positivo, dividido por positivo, positivo. Está aqui. Se eu trocasse um sinal aqui, poderia ser que na hora da brincadeira, né? Se eu botasse, por exemplo, menos x3, vamos supor que aqui, em vez de x3, fosse menos x3. Aqui ficaria menos 1. Aí seria positivo com negativo, negativo com positivo, negativo. Seria para menos infinito. Então, vocês veem como é que é fácil trocar? Esse aqui nem denominador tem. X está tendendo a menos infinito. Está sempre dito que se o grau do de cima for maior, é esse capítulo. Se for empate ou de baixo menor, é aquele. As técnicas daqueles são umas, a técnica aqui é outra. Então, você consegue identificar, se você pensar direitinho, qual o capítulo que você está. Está dando 0 sobre 0, provavelmente é o primeiro capítulo. Limite unilateral, aparece o sinalzinho, mais ou aparece módulo ou funções de várias sentenças. Segundo capítulo. Terceiro capítulo. X tende a infinito e dá finito. É uma fração, né? Ou vai ter que gerar conjugado, aqueles exercícios fizeram, mas, de qualquer forma, o grau ou vai empatar ou o grau maior está embaixo. Depois você tem aquele que dá zero embaixo, x tem um valor finito e, no entanto, só dá zero no numerador, vai para o infinito. O problema é decidir o sinal. Depois, esse capítulo aqui, que são frações, tá? Ou até uma linha só, que você pode considerar uma fração sobre 1, mas aí o grau maior está em cima. Então, você, tendo isso em mente, você identifica qual é o capítulo de limite que você está, e você já conhece as técnicas, dentro daqueles capítulos, certinho você faz. O capítulo que ficou faltando agora é um capítulo de limite trigonométrico. Você vai ver um seno, cosseno, tangente. Aí fácil, pô. É limite trigonométrico, pô. Não tem a última identificação do capítulo 10, capítulo 11, né? Porque o 10 é uma revisão de trigonometria. Não vai causar nenhum espanto para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu procurei fazer aqui uma recordação, tá? Esses teoremas que tem aqui, eu vou voltar, esse pedacinho de folha vai novamente aparecer quando eu der limite trigonométrico. Esses teoremas do confronto, eles são muito interessantes, né? É como se eu tivesse uma curva em cima, uma curva embaixo. Eu tenho certeza que uma está em cima e outra está embaixo. Mas, num certo ponto, a curva de cima encontra com a curva de baixo. E aí passa uma no meio. Ora, se a uma está sempre em cima, se a outra está sempre embaixo, mas se tocam no ponto e tem uma no meio, quando for passar por esse ponto, se a outra está no meio, ela tem que passar por esse ponto também. Esse que é o teorema do confronto, tá? Que são vários casos, porque você tem várias definições de limite, então o teorema é reproduzido para cada definição de limite. Tá certo?
Então, aí, ou seja, esse teorema é importante para você provar o limite trigonométrico fundamental, que é o limite sendo x sobre x, quando x tende a zero, dá 1, que é a base lá do capítulo 11. Tá bom, pessoal? Então, então, ficamos por aqui, tá? E bom estudo para vocês.